Olá, eu sou Rosiane Veloso de Camargo e vou apresentar essa aula para vocês. Eu sou engenheira ambiental e sanitarista, atuo no município de Palmas, Tocantins, como servidora pública municipal. Sou especialista em desenvolvimento local e objetivos do desenvolvimento sustentável pela ENAPE, Escola Nacional de Administração Pública. Sou também mestranda em engenharia ambiental pela UFT, Universidade Federal do Tocantins. Sejam bem-vindos à aula de introdução sobre a ODS 6, Água Potável e Saneamento. O sexto objetivo do desenvolvimento sustentável é assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todos. O ser humano precisa de água potável para viver. O acesso à água e saneamento estão intimamente ligados à redução da pobreza, à inclusão social, ao crescimento econômico, à saúde, ao bem-estar, à segurança alimentar e às atividades de agricultura e pecuária. Utilizamos a água para o consumo, preparo de alimentos, higiene pessoal e a higiene ambiental. A falta de saneamento básico impacta negativamente a saúde e o bem-estar das populações, além de contaminar o solo, os rios, os mares e as fontes de água para abastecimento para consumo humano. Esse slide apresenta os principais conceitos sobre a ODS 6, os quais eu vou explicar agora. Recursos hídricos são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso. Um desses tipos de uso é o abastecimento, que são sistemas que captam, tratam e distribuem a água para todos os usuários que usam essa água desde para higiene até para beber. E para atender a essas necessidades, a água precisa atender a vários parâmetros de qualidade e potabilidade. A água que está em praias, lagos e locais de recreação também precisa ser monitorada, a fim de verificar se ela é adequada para banho, o que é a chamada balneabilidade. Após a água ser utilizada, ela passa a ser chamada de água servida ou água residual, e ela é coletada e segue para o sistema de tratamento de efluentes ou esgotos, a fim de ser tratada e lançada novamente na natureza. Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde e melhorar a qualidade de vida da população. Já estresse hídrico é uma situação em que a procura de água por habitante é maior do que a capacidade de oferta hídrica. O aumento do estresse hídrico pode levar à escassez, tornando a água mais rara e mais cara, causando vários problemas nessas localidades. Em locais onde não há água doce disponível, como nos países do Oriente Médio, são empregados métodos de dessalinização, que possuem alta demanda energética e financeira. Por isso, para evitar todos os problemas causados pela escassez, além dos conflitos pelo acesso à água, é importante proteger e restaurar os ecossistemas, que são os principais responsáveis pela manutenção do ciclo da água. O ciclo da água, que é a forma como a água circula entre os seres vivos e o meio ambiente. A água está no centro do desenvolvimento sustentável e das suas três dimensões: ambiental, econômica e social. Os recursos hídricos, bem como os serviços a eles associados, sustentam os esforços de erradicação da pobreza, crescimento econômico e sustentabilidade ambiental. Panorama da ODS 6 no Brasil. 83,62% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada. São quase 35 milhões de brasileiros sem acesso a esse serviço básico.
ao distribuir água para garantir o consumo, os sistemas sofrem perdas na distribuição, que na média nacional alcançam 38,45%. Isso significa que a cada 100 litros de água tratada distribuída, 38 litros em média são perdidos ao longo dos sistemas de distribuição. Isso normalmente acontece devido a vazamentos na rede e outros problemas devido à falta de manutenção das redes. Em 2016, 1 em cada 7 mulheres brasileiras não tinha acesso à água. No caso dos homens, 1 em cada 6 não tinha acesso à água. Isso significa que a falta de água impacta mais as mulheres do que os homens. 14,3% das crianças e dos adolescentes não têm acesso à água. Isso significa que existe uma parcela da população brasileira que está crescendo sem acesso à água. Panorama mundial. 633 milhões de pessoas no mundo continuam sem acesso a uma fonte de água potável. 91% da população mundial tem acesso à água potável. 96% da população urbana tem acesso à água potável, contra 84% da população rural. Isso acontece em geral por causa da forma como são projetados os sistemas de abastecimento, que normalmente utilizam de grandes distâncias entre as centrais de tratamento e os locais onde a água será consumida. 8 em cada 10 pessoas ainda estão sem acesso à água potável, vivendo em áreas rurais. Existe um grande déficit de saneamento, principalmente de saneamento básico, que diz respeito à água e esgoto, nas áreas rurais. A agricultura é atualmente o setor que mais usa água no mundo, com cerca de 70% da água doce disponível. São necessários aproximadamente 50 litros de água por pessoa por dia para garantir que as necessidades mais básicas sejam atendidas. Mas geralmente quando a gente vai projetar um sistema de abastecimento de água, é utilizado uma média de 200 litros por pessoa por dia. 50 litros por pessoa por dia é o mínimo que precisa para o ser humano conseguir utilizar água para cozimento de alimentos, para higiene pessoal básica, e pode faltar essa água com 50 litros. Imagine 1/4 do que normalmente é utilizado nas projeções. Agora, veremos as metas do ODS 6. Meta 6.1. Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água para consumo humano, segura e acessível para todas e todos. Meta 6.2. Alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. A meta 6.1 e a meta 6.2 dizem respeito a abastecimento e esgotamento sanitário. Meta 6.3. Até 2030, melhorar a qualidade da água nos corpos hídricos, reduzindo a poluição, eliminando despejos e minimizando o lançamento de materiais e substâncias perigosas, reduzindo pela metade a proporção do lançamento de efluentes não tratados e aumentando substancialmente o reciclo e reuso seguro localmente. O reciclo diz respeito à reciclagem da água, que seria a água que vai para abastecimento naquela localidade, depois é coletada, tratada e novamente lançada, podendo ser seguramente captada em um local próximo ao local onde esses efluentes foram lançados, né? E seguramente tratada e novamente distribuída para consumo humano.
Isso pode acontecer mediante o uso de sistemas eficientes de tratamento de água e esgoto. Meta 6.4. Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores, assegurando retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez. As metas 6.3 e 6.4 dizem respeito à qualidade e quantidade de água. Agora, vejamos as metas 6.5 e 6.6, que dizem respeito à gestão dos recursos hídricos. Meta 6.5. Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis de governo, inclusive via cooperação transfronteiriça. Meta 6.6. Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, lagos, aquíferos, reduzindo os impactos da ação humana. Vejamos agora os meios de implementação. Meio de implementação 6A. Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo, entre outros, a gestão de recursos hídricos, a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso. Meta 6.b. Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, priorizando o controle social para melhorar a gestão da água e do saneamento. Lembrando que a água no Brasil é regida pela Política Nacional, a Lei das Águas do Brasil é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Né? De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, a água é um bem de todos e por isso é que para uso da água é somente utilizada uma espécie de autorização que é a outorga. Né? A água ela não é licenciada, ela é um bem considerado um bem de todos, um bem comum. E por isso também a Política Nacional de Recursos Hídricos é tratada de forma que os recursos hídricos são geridos principalmente pelos comitês de bacias, que são órgãos formados por representantes de diversos setores da sociedade, de modo que haja representatividade e bom controle social na gestão dos recursos hídricos. Vejamos agora alguns indicadores do ODS 6. Indicador 6.1.1. Proporção da população que utiliza serviços de água potável gerenciados de forma segura. Indicador 6.2.1. Proporção da população que utiliza serviços de saneamento gerenciados de forma segura e B. Instalações para lavagem das mãos com água e sabão. Indicador 6.3.1. Proporção de águas residuais tratadas de forma segura. Indicador 6.3.2. Proporção de corpos hídricos com boa qualidade ambiental. Indicador 6.4.1. Alteração da eficiência no uso da água ao longo do tempo. Indicador 6.4.2. Nível de estresse hídrico, proporção da retirada de água doce em relação ao total dos recursos de água doce disponíveis. Indicador 6.5.1. Grau de implementação da gestão integrada de recursos hídricos. Indicador 6.5.2. Proporção das áreas de bacias hidrográficas transfronteiriças abrangidas por um acordo operacional para a cooperação hídrica.
Indicador 661, alteração na extensão dos ecossistemas relacionados à água ao longo do tempo. Existem diversas políticas públicas voltadas para o setor hídrico que ajudam a atingir as metas do ODS 6. Localização do ODS 6 no meu município. Como atuar? Para localizar o ODS 6 no seu município, pense sobre cada uma das 6 metas e quais as peculiaridades de seu município em relação a cada uma delas. Se houverem dúvidas com relação à meta, consulte os indicadores brasileiros na página odsbrasil.gov.br. É sempre interessante consultar os indicadores quando vamos tirar alguma dúvida sobre alguma meta, porque os indicadores demonstram como será mensurada se aquela meta está sendo atingida e o quanto ela está sendo atingida. Então, é sempre interessante visualizar os indicadores quando estamos em dúvidas sobre alguma meta. Ao identificar a demanda de seu município, será possível definir um plano de ação para trabalhar na meta, definindo quem, como e onde será necessário atuar. Sobre a ODS 6, podemos trabalhar principalmente com políticas públicas relacionadas a meio ambiente, a proteção dos ecossistemas. Dentro, normalmente, das secretarias ou das pastas que gerem meio ambiente, podemos verificar se estão sendo cumpridas as políticas de proteção, as áreas de preservação permanente, se estão sendo realmente respeitadas as legislações ambientais. As áreas de preservação permanente, normalmente as APPs, elas protegem bastante os recursos hídricos. Essa área que vocês podem ver atrás de mim, ela é uma grande área que tem uma área verde urbana aqui em Palmas, né? E temos aqui um curso hídrico que está protegido aí por essa área. Normalmente, cursos hídricos, quando passam em ambientes urbanos, eles sofrem bastante com questões realmente de poluição, de lançamento de efluentes. Então, normalmente, políticas de proteção a recursos hídricos envolvem tanto quanto a quantidade, né, a quantidade de lançamentos que estão ocorrendo ao longo aí do curso hídrico, quanto qualidade, né, quais são os parâmetros que estão sendo cumpridos pela concessionária ou pelo próprio serviço de água e esgoto, quando municipal, ou concessionária quando é concessão, estão sendo cumpridos os parâmetros de qualidade de lançamento de efluentes e o tratamento da água e do esgoto está sendo eficaz, né? É sempre importante que haja alguma instância dentro do seu município que possa verificar se essas políticas públicas estão sendo cumpridas adequadamente. Essa foto que está nesse slide, ela mostra aí um local onde nós temos aí uma travessia, né, uma ponte, e esse local, essa água que está aí é do Ribeirão Taquaruçu, que é o principal manancial aqui de abastecimento do município de Palmas, Tocantins, e que vem a desaguar depois no próprio rio Tocantins, né? Esse manancial, ele encontra-se atualmente em bom estado de qualidade, embora ele esteja sendo degradado por vários lançamentos que ocorrem, principalmente de novos loteamentos aí ao longo desse curso hídrico, que é o Ribeirão Taquaruçu. Então, é sempre importante que o órgão ambiental observe, né, monitore, fiscalize. Então, políticas públicas voltadas ao monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos são políticas públicas que vêm aí ao encontro das metas do ODS 6. É importante também saber se seu município está representado em um comitê de bacias. Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos é um dever de todos nós.
todos devem ter acesso à água para atender suas necessidades, e só assim alcançaremos o desenvolvimento sustentável, não deixando ninguém para trás. Finalizamos aqui essa aula. Até a próxima aula, onde falaremos sobre os casos práticos da ODS 6.